Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E essa nossa pequena aula aqui vai vai dar alguns exemplos, né, do uso da teoria da ligação de valência quando aplicado aos compostos de coordenação. E nós vamos também começar falando da chamada regra do número atômico efetivo. Não é uma teoria, né, um modelo de ligação, simplesmente uma regra, assim como a regra do octeto, né? Chamado NAE, número atômico efetivo, né? Uma regra muito utilizada, por exemplo, para explicar a formação de compostos de estabilidade, né? Melhor dizendo, dos compostos de coordenação do tipo organometálico, né? Mas enfim, pode ser utilizado para outros compostos de coordenação também, né? Aí de novo, né, uma breve digressão histórica, tá certo? Aquela coisa, a gente não vai ficar lendo slides aqui, né? Os slides nossos geralmente têm um pouco mais de texto, para servir também como uma pequena apostila. Pare, leia com calma, né? Mas enfim, vamos chegar ao ponto que interessa, é a chamada regra do número atômico efetivo, que nada mais é uma regra que estabelece que, uma vez formado o composto de coordenação, né, íon metálico, se for um íon ou metal neutro, conforme seja, mas enfim, metal mais ligantes, né, tudo somado ali, elétrons de valência, na esfera de coordenação do metal, você vai ter a configuração de um gás raro, como por exemplo nesse primeiro composto aí da esquerda, né? Íon cobalto mais 3 são 24 elétrons, com 6 elétrons de 12 elétrons, perdão, né? 6 pares de elétrons de 6 ligantes dá 36 elétrons, que é a configuração de um gás raro. Amônia ligado a 4 moléculas de amônia ligadas ao íon prata mais, que é o composto aí do centro, né? Também dá a configuração de um gás raro. Platina ligada a 6 íons cloreto, né? Configuração eletrônica de platina mais 4, mais os íons, né, do ligante, somando tudo também dá uma configuração de um gás raro. Essa é a chamada regra do número atômico efetivo, né? O número atômico efetivo. Somando aí os elétrons do metal, ou enfim, do íon metálico, como seja, se for um íon, mais os elétrons do ligante, na soma você vai ter gás raro. Perdão, o número de elétrons de um gás raro, né? Como os gases raros são pouco reativos, isso explicaria a estabilidade termodinâmica do composto e, consequentemente, por que aquela espécie metálica e aqueles ligantes tendem a reagir para formar o composto. Percebam que é algo análogo à regra do octeto, é algo análogo à regra do octeto, né? Muitas vezes chamar também de regra dos 18 elétrons, né? Porque para muitos compostos, muitas vezes a soma dá 18 elétrons, né? Aí seria a regra do octeto, 8 somando mais 10 elétrons, né, de um subnível D completamente preenchido. Mas enfim, você vai também encontrar com esse nome aí, né? Regra dos 18 elétrons, tá certo? Mas em essência é isso, né? A soma ali dos elétrons do metal ou do íon metálico mais dos ligantes vai dar o número de elétrons de um gás raro, ou gás nobre, se preferirem assim. E essa então seria a explicação para a estabilidade termodinâmica do composto e, por conseguinte, para a tendência, né, que o metal ou íon metálico tem de reagir com os ligantes, formando o composto, né? É um análogo, né? É uma extensão, se assim quisermos, mas enfim, é uma regra análoga à regra do octeto, né? Análoga à regra do octeto. Sendo que nesse caso fala simplesmente da configuração de um gás raro, muitas vezes 18 elétrons, né? Daí também ser chamada regra dos 18 elétrons. Mas enfim, configuração de um gás raro. É só isso. A regra do número atômico efetivo se resume a isso, né? Tem uma série de exemplos aí nesses slides, tá? Pare o slide, lê com calma, confira as configurações eletrônicas, né? Confira os números, tá certo? Mas esses exemplos aí são suficientes, né, para ilustrar do que se trata. A regra em si, a proposição é bastante simples. Mas a regra do número atômico efetivo, assim como a regra do octeto, evidentemente tem uma série de exceções, né? É uma regra útil, né? Facilita muitas vezes a predição, né, da formação ou não de um certo composto, ajuda como, né, explicação coadjuvante a explicar a estabilidade termodinâmica de um certo composto, mas não é nenhum tipo de profecia bíblica, quer dizer, não é uma coisa, né, que você acha que tem que ser seguido sempre, o tempo todo, enfim, né? É simplesmente uma generalização útil que se aplica, né, que funciona para um grande número de compostos, o que mostra que ela tem alguma validade, né? Não é simplesmente uma afirmação feita a esmo, né? Mas como toda regra tem as suas exceções, porque não é um único fator, né, que determina a estabilidade termodinâmica de um composto.
Então, você ter na soma aí de elétrons do metal mais elétrons dos ligantes a configuração de um gás raro pode ser um fator importante, mas não é o único. De forma tal que mesmo compostos para os quais esse somatório de elétrons resulte num número diferente, né, da configuração eletrônica de um gás raro, podem, claro, eventualmente ser também termodinamicamente estáveis. E você tem uma série de exceções, assim como você tem uma série de exceções à regra do octeto. Tá certo? Isso mostra apenas que não é um único fator que determina a estabilidade termodinâmica dos compostos químicos em geral e, nesse caso, dos compostos de coordenação em particular. Tá certo? Mas a regra em si, o seu enunciado, a sua aplicação é bastante simples. Né? O enunciado a gente repetimos aqui mais de uma vez e as aplicações, os possíveis usos estão ilustrados aí nesses vários exemplos. Né? Pare o vídeo, olhe o slide com calma, confira aí a somatória do número de elétrons, né? Tá certo? Mas enfim, é algo nesse sentido bastante simples realmente. Bom, já adiantando, né, antes que cheguem os slides, nós vamos também falar do uso da chamada, agora sim, teoria da ligação de valência, que nós conhecemos de química geral e, na verdade, conhecemos desde lá do ensino médio, inclusive, né? TLV, né? As ligações são resultantes da sobreposição de orbitais e, inclusive, a variação, a variante, digamos, da TLV, que é a chamada teoria da hibridização, ou seria melhor dizer o modelo da hibridização, enfim, ou hibridização de orbitais híbridos. Né? Então, TLV pura ou TLV, né? Enfim, recorrendo aí a esse adendo, né? O modelo de orbitais híbridos pode sim ser utilizado para explicar a formação de ligações nos compostos de coordenação. Tá certo? E aí vem uma série de exemplos, né? Exemplos, tá certo? Configuração do cromo é 3D5, 4S1, né? O autor aí escreveu naquela sequência clássica, né? Mas na verdade 3D5, 4S1, não 3D1, não 4S1, 3D5, tá certo? Mas enfim, você pode então depois tomar 2 orbitais D, um S, 3 orbitais P, formar 6 orbitais híbridos do tipo sp3d2. E nesses 6 orbitais híbridos do tipo sp3d2, você pode acomodar 6 pares de elétrons de 6 ligantes, explicando então como é que o cromo consegue formar 6 ligações num composto de coordenação. Né? É aquela mesma proposta que nós já conhecemos. Né? Composto aí de ferro, né? Um orbital D, um orbital S, 3 orbitais P, formando orbitais híbridos do tipo DSP3. E você vai ter aí uma geometria, e sim, esses 5 orbitais híbridos são capazes de comportar 5 pares de elétrons de 5 ligantes, por exemplo, né? 6 moléculas aí de monóxido de carbono, formando então 5 ligações, e você vai ter aí um composto com geometria bipiramidal trigonal. Então perceba-se que não é nada diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer já desde química geral, né? Falar da hibridização do carbono, da hibridização do enxofre, né? Na molécula de SF6, ou na hibridização do fósforo em PF5, né? Pego esses dois exemplos porque envolve orbitais D também, né? Composto aí de níquel, né? Tá certo? Estado fundamental, aquilo que chamaria-se de estado ativado, enfim, né? E você toma ali um orbital S, 3 orbitais P, formando 4 orbitais do tipo sp3. E isso explica a formação de 4 ligações no composto tetracarbonil níquel, que tem uma estrutura, uma geometria tetraédrica. Né? Tetraédrica. Então, os orbitais híbridos devem ser em número suficiente para acomodar os pares de elétrons dos ligantes e devem ter os seus lóbulos voltados, né, enfim, em direções várias, no espaço tridimensional, mas em direções que justifiquem, né, que expliquem a geometria do composto. Lembrar que hibridização, na verdade, não é um fenômeno físico, né? É uma manipulação a posteriori das funções de onda, né, dos orbitais, de forma tal a você ter resultantes, né, combinações que satisfaçam, né, o número de ligações que aquela espécie está formando, que expliquem a geometria. Então os lóbulos dos orbitais híbridos devem estar voltados, né, para a direção do espaço, que justifica a geometria. E se for o caso, sejam também degenerados, caso as ligações sejam todas com o mesmo comprimento e mesma energia. Tá certo? Aí continuam aí os exemplos, né? Nesse caso aí, platina, toma um orbital D, um orbital S, 2 orbitais P, para formar então híbridos, justificando aí, né, uma hibridização DSP2, justificando então uma geometria quadrado planar. Né?
Perceba que se toma, no caso dos orbitais D, que são considerados, né? São 5 orbitais D, mas qual orbital D ou quais, se for mais de um, que vão ser utilizados na hibridização? Vai ser um que seja adequado para a geometria, né? No caso ali daquele composto quadrado planar, o orbital D utilizado na hibridização vai ser o dx2 menos y2, que está sobre os eixos x e y, então associa-se, por assim dizer, a uma geometria quadrado planar, tá certo? Na sequência aí, mais exemplos, tá certo? São exemplos bastante claros, né? Autoexplicativos, tá? Pare o slide, confira com calma, conte aí o número de elétrons, né? Vê se está tudo direitinho, tá certo? Lembrar que níquel é 3D8, 4S2, a sequência, tá certo? Lembrar que a partir do escândio, elemento com número atômico 21, subnível 3D vem antes de 4S. Tá? Então, níquel é 3D8, 4S2. Tanto é assim que níquel mais 2 é 3D8. Tá? É que o autor preferiu ali colocar naquela sequência estabelecida lá no diagrama de Pauling, tá certo? Mas a configuração correta é 3D8, 4S2 e não 4S2, 3D8 para o níquel. Bom, e aí algumas informações, né? Você pode aí eventualmente determinar qual o número de elétrons. Enfim, você vai utilizar a hibridização, né? Que na verdade não é um fenômeno físico, é uma manipulação a posteriori dos orbitais, das funções de ondas dos orbitais, para poder então, né, ter um número de combinação de orbitais híbridos em quantidade suficiente para formar todas as ligações e para justificar também a geometria, etc. Né? E aí mais um exemplo, né? Mais um exemplo, tá certo? Cobalto mais 3, né? Tomando 2 orbitais D, 1 orbital S, 3 orbitais P, 6 orbitais Y do tipo D2sp3, explicando aí a formação de 6 ligações com 6 ligantes, 6 moléculas de amônia, por exemplo. Né? Sim, detalhe, nesse caso aí, percebam o TLV, né, nós estamos preocupados em encontrar orbitais híbridos que irão acomodar, os orbitais híbridos são do íon metálico central, ponto. Mas esses orbitais híbridos irão acomodar pares de elétrons que são dos ligantes. Né? Lembrar que, por exemplo, lá na teoria do campo cristalino, os elétrons que nós distribuímos são todos elétrons do metal, não entram elétrons dos ligantes, porque na TCC a interação entre cobalto e entre o íon metálico e os ligantes é exclusivamente eletrostática. No caso aqui da teoria da ligação de valência, os orbitais híbridos são do íon metálico central. Porém, né, você vai encontrar um número de orbitais híbridos que sejam capazes, os orbitais híbridos são do íon metálico central, mas esses orbitais híbridos vão acomodar os pares de elétrons dos ligantes. Né? E aí a diferenciação entre compostos de esfera interna e esfera externa, né? Esfera interna, esfera externa. Né? Essa classificação é importante, por exemplo, para falar, enfim, inferir, né, umas tantas coisas sobre a cinética, né, da reação, no caso de reações de substituição, mas enfim, reações de compostos de coordenação vão ser objeto de outros slides aí, de outra aula, tá certo? Mas enfim, a diferenciação nos exemplos aí colocados, tá? Vai ficar clara a diferenciação entre compostos de esfera interna e esfera externa. Né? Perceba que nesse caso, os orbitais D que eu tomei são os 4D. Né? Tá certo? Os orbitais são do íon metálico, ponto. Mas eu não tomei nenhum dos orbitais que já estava ali preenchido no subnível 3D. Os orbitais D que eu tomei foram lá do sul do nível 4. Tá? Então eu tenho aí um complexo de esfera externa. Tá certo? Um complexo de esfera externa. Enfim, os exemplos estão bastante claros, estão bastante ilustrativos, né? Pare o slide, confira com calma, conte aí o número de orbitais, conte aí os pares de elétrons, tá certo? E nesse outro exemplo já é o contrário, né? Eu tomo 2 dos orbitais, né? Eu emparelho ali elétrons, né, do ferro, tomo 2 dos orbitais 3D, que antes estavam no estado fundamental, né, ocupados por elétrons do próprio ferro, e eu fico com a hibridização D2sp3, a geometria octaédrica, né? Tanto faz se é sp3d2 ou d2sp3 geometria octaédrica, mas nesse caso que eu tenho aí é um complexo de esfera interna. Eu tomei elétrons, né? Perdão, eu tomei orbitais mais internos para formar os orbitais híbridos. Por hoje é só, obrigado.